É foda, né? Quando as pessoas tentam atacar o homofóbico, mas acabam sendo homofóbicas nesse ataque. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar do Bolsonaro e de toda essa treta que rolou ultimamente aí na questão da noiva do Aristides. Pra quem não sabe o que aconteceu, esses dias a gente teve o Bolsonaro indo no meio de uma pista pra ficar acenando para as pessoas como se ele fosse uma Miss, né? Porque convenhamos, né, gente? O Brasil, no meio de uma crise política, financeira e sanitária, tem tanta coisa pro presidente fazer, tem tanta coisa para ele se preocupar, já que as pessoas estão passando fome, as pessoas não têm dinheiro, as pessoas tá todo mundo fudido no Brasil e o presidente resolve, em vez de resolver essas coisas, e dar ali uma de populista indo no meio da rua ficar acenando pros motoristas que passam. Só que nessa, né, obviamente o Bolsonaro foi xingado, porque sempre que o Bolsonaro aparece em público, ele é xingado. É algo até comum de presidentes de nações isso acontecer, né? A gente já teve o Bolsonaro sendo xingado em voo, o Bolsonaro sendo xingado na rua, o Bolsonaro sendo xingado em todo canto que ele vai. E não foi diferente dessa vez, né? Ele tava lá acenando para as pessoas que estavam dirigindo, até que uma mulher passou e xingou ele. No que ela xingou ele, o Bolsonaro, como um autoritário que ele é, como um ditadorzinho que ele é, o que ele almeja ser pelo menos, ele falou para os policiais que estavam ali junto com ele, né? Porque, enfim, é o presidente, então tinha que ter uma escoltazinha. Enfim, ele fala para os policiais prenderem a mulher. E os policiais foram lá, né? Foram atrás da mulher, ela teve que parar o carro e ela chegou a ser levada para a delegacia e foi liberada depois dela se comprometer a comparecer quando ela fosse chamada de novo. Ou seja, a mulher, ao que tudo indica, vai ter que responder aí, enfim, por ter xingado o presidente. Isso, por si só, é uma atitude ditatorial absurda, porque a gente vê esse tipo de coisa acontecendo nos países não democráticos, né? Onde qualquer ofensa ao líder da nação, né? Aquele líder, assim, que, enfim, muitas vezes coloca como Deus da nação, é passível de uma punição judicial, de uma punição legal. E foi isso que o Bolsonaro fez. Eu nem sei em qual aspecto que vai se enquadrar isso, qual foi o aspecto que ela foi enquadrada, né? Mas é algo que não faz sentido nenhum e convenhamos, né? Se os presidentes que vieram antes do Bolsonaro tivessem feito isso também, uma boa parte da galera que apoia o Bolsonaro tava fodida. Inclusive o próprio Bolsonaro, porque vale lembrar, né, que no voto ao impeachment da Dilma, quando ele votou sim pelo impeachment, golpe contra a Dilma, ele votou exaltando um torturador que ele disse ser o terror da Dilma Rousseff, né? Então, assim, ele mesmo ofendeu a Dilma enquanto ela era presidente inúmeras vezes. E ela nunca mandou prender ele. Mas a diferença também é que a Dilma não era ditadora, né? A Dilma não tinha essa síndrome de ditador igual o Bolsonaro tem. Porque a única coisa que impede o Bolsonaro de ser ditador aqui no Brasil é o fato da gente ter o nosso poder dividido em três poderes, né? A gente não ter apenas o poder ali, presidencial, mas a gente ter também o executivo e o legislativo, né? E o judiciário e tudo mais, né? Porque se a gente não tivesse esses outros três poderes, Bolsonaro teria conseguido ser o ditador que ele tanto sonha em ser. Mas se você está se perguntando aonde que entra a homofobia nessa história toda, eu te explico. Porque algum tempo atrás, tá? Um bom tempo atrás, saiu uma fake news de que durante uma entrevista alguém tinha dito que na época que o Bolsonaro estava no quartel, na época, enfim, que ele estava ali nessa vida que ele fala como se ele tivesse até entrado numa guerra, mas nunca entrou. Mas enfim, nessa época de quartel dele, ele seria conhecido como noivinha do Aristides, né? Noivinha de um tal de Aristides. E na época saiu até foto assim do quartel selecionando quem seria o Bolsonaro, quem seria o Aristides e tudo. E todo mundo falando que o Bolsonaro ficava com esse Aristides, né? Enfim, que eles eram um casal lá, né, no quartel, enfim, todas essas coisas. Só que isso não passou de uma fake news, tanto que a pessoa que foi imputada ter dito isso durante uma entrevista veio no Twitter e falou que isso nunca aconteceu. Né, que inclusive as pessoas podem ver a entrevista na íntegra e ele nunca disse nada disso. Então, assim, isso foi uma fake news. E foi uma daquelas fake news que as pessoas usam para poder atacar o Bolsonaro quanto a ele ser homofóbico, né?
Mas, enfim, convenhamos que isso acaba caindo numa homofobia. Porque tem essa coisa que as pessoas sempre dizem, de que por trás de todo homofóbico existe um gay enrustido que não consegue se aceitar e por isso ele odeia os outros gays que, enfim, vivem suas vidas gays. E é aqui que essa história se encaixa nisso que aconteceu essa semana que passou. Porque as pessoas começaram a dizer que o que essa mulher teria dito, né, o xingamento que ela teria proferido ao Bolsonaro, teria sido chamando ele de novinha do Aristides. Só que isso não tem, em canto nenhuma, comprovação de que foi isso que ela falou. Ninguém sabe o que foi de fato que ela disse, a não ser ela mesma, e até então ela não se pronunciou. Então as pessoas começaram a inventar que o Bolsonaro tinha mandado prender a mulher porque ela tinha chamado ele de novinha do Aristides. E aí as pessoas começaram a querer zoar o Bolsonaro quanto a isso e começaram a reacender toda essa questão da noivinha do Aristides e, enfim, atacando ele quanto a isso, né? Ridicularizando ele quanto a isso, quanto a essa coisa da noivinha do Aristides. Inclusive trouxeram até uns tweets antigos da Rita Lee, onde ela falava que o Bolsonaro era gay e tudo mais, né? Que ela já tinha se relacionado com ele no passado, mas que não deu certo porque ele era gay. Só que esses tweets da Rita Lee eram um monte de fanfic, que eles vieram de uma época que a Rita Lee fazia várias fanfics no Twitter, né? Ela sempre inventava uma fanfic totalmente nonsense e ficava lá no Twitter. Tanto que depois ela até lançou um livro, que era o livro das fanfics de Rita Lee, onde tinha todas essas fanfics de Twitter que ela inventou, né? E se não me engano, tiveram outras mais que não estavam no Twitter, mas estavam no livro. Mas enfim, as pessoas citaram esses tweets e começaram a colocar esses tweets como sendo verdade também. E aqui a gente entra em dois pontos. O primeiro deles é a questão do espalhamento de fake news, né? Isso é algo que a gente sempre criticou no governo do Bolsonaro, isso é algo que a gente sempre criticou, não só no governo dele, mas a gente sempre criticou isso dentro dessa extrema-direita que a gente vê crescendo, né? Inclusive do Donald Trump e tudo mais, né? A gente sempre fez essa crítica quanto ao perigo das fake news. Só que agora parece que quando é uma fake news pra atacar ele, né, que o povo chama de, sei lá, fake news do bem, algo assim, aí seria válido. Só que não é válido, porque isso é fake news do mesmo jeito. Isso leva pessoas a ter um entendimento errado da realidade do mesmo jeito. Então, tá errado. E o outro ponto que a gente tem que levantar aqui, que é o ponto que eu acho que é até mais sintomático, é a questão da homofobia atrelada em toda essa zoação, que a gente vê, inclusive, muitas pessoas LGBTs entrando nessa zoeira aí contra o Bolsonaro e chamando ele de novinha do Aristides e tudo mais. Só que quando a gente faz isso, né, nós como nação, porque eu particularmente não fiz isso, né, não entrei nessa, mas quando as pessoas entram nessa, o que elas estão fazendo é não só colocar o Bolsonaro como um gay, um possível gay ou um possível bissexual, como elas estão usando isso para diminuir o Bolsonaro. Então, quer dizer, o problema do Bolsonaro seria ele ser gay, o problema do Bolsonaro seria ele ser bissexual, o problema que existe no Bolsonaro seria ele ter se relacionado com algum cara num quartel? Não. Se isso tiver acontecido em algum momento da vida do Bolsonaro, esse não é o problema. Isso está bem longe de ser o problema. Isso seria só mais um aspecto ali da vida de uma pessoa. Então, isso não é passível de ser atacado, né? Então, ficar usando isso pra querer zoar ele, né? Ficar usando essa questão e ficar falando, ai, noivinha do Aristides, a única coisa que você tá fazendo é colocar LGBTs como chacota, porque você tá colocando LGBTs como um xingamento. Você tá usando LGBTs como algo para atacar outra pessoa. Então, isso vem sim a ser uma homofobia, né? Porque você tá ali diretamente usando ser LGBT como um xingamento, como algo pejorativo. E não é isso que a gente quer. Definitivamente não é isso que a gente quer, porque a gente, na verdade, luta pelo oposto, né? A gente luta contra a homofobia. Então não tem lógica a gente acarretar em uma homofobia, sendo que a gente quer lutar contra isso. E talvez você até esteja pensando, esteja pronto aí para digitar que, na verdade, esse não é um ataque aos LGBTs e sim ao Bolsonaro, porque como ele é totalmente LGBTfóbico, para ele acaba sendo um xingamento, sim, ser comparado com pessoas LGBTs ou ser chamado de pessoa LGBT. Só que, gente, existem muitas formas de irritar o Bolsonaro, existem muitas coisas que a gente pode usar como xingamento do Bolsonaro sem cair na ridicularização de pessoas LGBT. Porque quando você usa pessoas LGBT como xingamento,
aí você tá também diminuindo pessoas LGBTs. Por mais que as suas intenções sejam outras, né? Por mais que as suas intenções sejam a de atacar apenas o Bolsonaro, por mais que você não seja de fato uma pessoa LGBTfóbica, porque eu não acho que as pessoas que estão fazendo esse tipo de ataque sejam de fato LGBTfóbicas, ainda assim, essa ação específica está sendo uma ação LGBTfóbica. Então, não faz sentido vocês fazerem isso, tá? Porque, gente, existem tantas formas de se atacar o Bolsonaro, sabe? O Bolsonaro é genocida, né? Tudo que ele fez durante essa pandemia, toda a inação dele durante essa pandemia, levaram a gente a ter mais de 600 mil óbitos aqui no Brasil. Óbitos evitáveis, ainda mais que o Brasil é um dos países do mundo que mais se vacina. E ele não só boicotou a vacinação, como propagou um monte de mentiras a respeito da pandemia. Ele é sim genocida. Então, sei lá, quer irritar o Bolsonaro, quer criticar o Bolsonaro, usa isso, usa o fato dele ser genocida. O Bolsonaro, ele é extremamente LGBTfóbico. Usa isso pra atacar ele, chama ele de LGBTfóbico, pontua as coisas LGBTfóbicas que ele já falou. Então, usa a LGBTfobia do Bolsonaro pra atacá-lo. O Bolsonaro já teve diversos dizeres racistas, tanto antes dele assumir o mandato, quanto depois dele assumir o mandato. Então, usem isso para atacar o Bolsonaro. Usem o fato dele ser racista para atacá-lo. O Bolsonaro ferrou a economia do país, né? Uma economia que já não tava lá essas coisas, mas ele conseguiu piorar ainda mais. A gente tá sem crescimento significativo de PIB, a gente tá com inflação altíssima, a gente tá com um país que voltou pro mapa da fome. Então usem isso para atacar o Bolsonaro, usem a incompetência do Bolsonaro para atacar o Bolsonaro. E principalmente o Bolsonaro, ele tem uma síndrome de ditador, onde ele se vê como o rei do país, onde ele se vê como o rei do Brasil, onde ele se vê como aquela pessoa que tem a palavra máxima no país e todo mundo tem que se dobrar a ele. Tanto que ele mandou prender uma mulher que o xingou. Usem isso para atacar o Bolsonaro. Usem essa síndrome de ditador do Bolsonaro para atacar o Bolsonaro. Porque só o fato dele ter mandado essa mulher ser presa já é algo a ser altamente criticável. Já é algo que, assim, não precisa de um floreio a mais pra gente criticar, pra gente fazer alguma piada em cima dele, entende? Não precisa. Então, usem apenas esse fato, não precisa cair em LGBTfobia pra atacar ele. Isso não tem a mínima lógica. E mais uma vez, eu volto a dizer, eu sei que as pessoas que estão fazendo esse tipo de piada não são LGBTfóbicas, quer dizer, algumas podem até ser, mas no todo não são pessoas LGBTfóbicas. Mas isso entra naquela mesma frase que a gente ouve de vez em quando alguém dizendo, talvez eu até venha fazer um vídeo sobre isso no futuro, que é sobre pessoas que desejam que homofóbicos tenham filhos LGBT, sabe? Sabe, aquelas frases que dizem, eu queria que todo homofóbico tivesse um filho gay, uma filha lésbica, enfim, pra poder aprender e tal. Só que quando você faz isso... Só que quando você faz isso, você tá só colocando pessoas LGBTs como um castigo para essas pessoas LGBTfóbicas. Então, você também tá proferindo uma frase que por si só ela é LGBTfóbica. Porque ela tá colocando pessoas LGBTs como algo ruim, né? Porque se é um castigo, então é algo ruim. Então, gente, vamos repensar melhor como é que a gente faz esses ataques a esse governo nojento, asqueroso, que vê pessoas tendo que revirar lata de lixo, vê pessoas tendo que revirar caminhão de lixo para poder conseguir algo para comer e que, enfim, não faz nada para poder barrar isso. Pelo contrário, né? Tira direitos das pessoas pobres porque é um governo que acabou com o Bolsa Família, né? O programa esse que foi responsável por tirar o Brasil do mapa da fome. E agora não só a gente voltou para o mapa da fome, como a gente perdeu esse programa importantíssimo que foi substituído por um programa que vai acabar daqui a pouco, que tem data limite para acabar, né? Que vai durar só, tipo, acho que 1 ano só e pronto. Vai acabar. Então, é isso que a gente tem que usar para atacá-lo. A gente tem que usar toda a inação dele, todos os preceitos preconceituosos dele, toda a síndrome ditatorial dele, toda essa coisa fascista mesmo que tem nele. É isso que a gente tem que usar para atacá-lo. E não pessoas LGBTs. Não vamos ser LGBTfóbicos no nosso ataque. Porque aí a gente, né, vai estar sendo contraproducente. E contraproducente que eu digo aqui é contraproducente para a nossa própria causa, para as nossas próprias pautas, para as nossas próprias bandeiras. Mas enfim,
Eu quero saber o que você pensa disso tudo, então comenta aí embaixo o que você acha disso. E também se torne membro daqui do canal, caso você possa, caso você tenha essa possibilidade de pagar aqui um pouquinho, porque você não só vai contribuir para que o meu trabalho aqui na internet continue, como você também vai ter acesso a emojis exclusivos, você vai ter acesso aos vídeos antecipadamente, você também vai poder ter uma live aqui comigo para poder decidir temas do canal, enfim. Se torne membro caso você tenha essa possibilidade. E não se esqueça também de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a disseminar a transmissão pelo YouTube. E também se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!